Bom, o tema do assunto de hoje, que aqui nós vamos nos apoiar nas nossas reflexões, é principalmente em torno dos sofrimentos, das aflições que nós vivemos aqui nessa vida, mas além disso, principalmente nós vamos nos ater na alegria que nos é prometida quando tudo isso passar. Nós nos fixamos muitas vezes nos problemas, mas não necessitamos disso por confiar na suprema bondade de Deus. O tema da lição que nós vamos aqui falar é sobre um livro de Chico Xavier, que se chama inclusive o Livro da Esperança, e fala sobre Em Louvor da Alegria. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, Jesus diz assim: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Então é sobre isso que nós vamos nos ater, nessa promessa de Jesus, mas procurando analisar como é que nós estamos encarando esse momento de dificuldade, de sofrimento, porque, e outra coisa, se é uma afirmativa de Jesus, todos os que sofrem irão sorrir, e em que momento que isso acontece? Será que eu estou encarando que, como nesse mundo nós só teremos aflições, porque Jesus também nos afirma isso? Eu estou passando por essa experiência extremamente desanimado, revoltado muitas vezes, e aí acabo não aproveitando da maneira que tem que ser aproveitadas essas oportunidades e lições que o sofrimento nos traz. Nós nos fixamos muitas vezes no mal das coisas. E o próprio Evangelho, que nos descreve, através de inúmeras passagens, né, o sofrimento, a perseguição de Jesus e dos seus apóstolos, nós temos acabamos nos fixando nisso, de que ele é um livro de extrema dor, que é um livro que só descreve obstáculos, perseguições, dificuldades, martírios, mas nos esquecemos que o evangelho não começa assim e nem termina assim. O evangelho, no livro de Gênesis, o evangelho começa exaltando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens. E ele termina, apesar de nós, numa breve reflexão, aí pensarmos como que terminou o evangelho, nos atermos ao Apocalipse, achando que é só tormenta, que é só dificuldade, sofrimento, num grau ainda maior do que o que tinha no meio do evangelho, o final do Apocalipse não termina dessa maneira. Ele termina com uma visão sublime da humanidade futura. Ele termina mostrando uma Jerusalém libertada e assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então é de posse disso que nós hoje aqui vamos concentrar a nossa fala e fazer com que nós também busquemos essa confiança ou essa alegria, talvez já em parcela relativa, é claro que não total, como nós um dia podemos viver, mas aqui na Terra, nesse mundo de provas, nesse mundo onde muito sofrimento ainda nos vai ser parte da nossa vida, que nós possamos encarar isso com certa alegria, por confiarmos em Deus, por confiarmos nessa promessa que Jesus nos mostra. Nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, isso é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, é um item que tem justamente esse título. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é um capítulo que fala somente sobre as aflições, inclusive quem tiver mais interesse, é uma recomendação que leia esse capítulo todo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o item 20, ele fala justamente sobre isso, que a felicidade não é deste mundo. E nós sabemos que neste mundo nós teremos aflições. Essa também é uma afirmativa de Jesus. Em João 16, capítulo 33, versículo 33, ele fala justamente isso. Nesse mundo tereis aflições. Mas ele ainda continua dizendo: mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Então Jesus nos mostra o como é que nós temos que encarar essa dificuldade, esse sofrimento, essa aflição com bom ânimo e seguindo os seus passos. Não é somente aceitando por aceitar que nós vamos conseguir encontrar talvez o resultado mais esperado dessas situações difíceis. Essas situações difíceis não são punição. Nós temos que entender isso,
que essas situações muitas vezes nos limitam nas nossas inferioridades, nos trazem possibilidades de transformação. E tudo isso nesse momento em que nós muitas vezes nos encontramos, ainda despreparados ou desavisados, nós encaramos de maneira errada e acabamos não colhendo o resultado esperado. Então, como é que nós estamos encarando ou lidando com as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo? É o que eu vou pedir para que todos hoje reflitam e tomem as suas decisões depois de posse de tudo isso. O que é que então nós estamos escolhendo fazer quando a dor nos visita? A dor visita a todos nós, isso é fato. Mas nós estamos lidando com essa dor de uma maneira conformista. Então eu tomo conhecimento de que Jesus diz que realmente a felicidade não é deste mundo, e então eu vou aguardar passar essa fase, essa encarnação. Eu vou esperar o meu desencarne para aí sim eu poder viver em plenitude aquilo que eu espero. Então, por isso, eu muitas vezes acabo encarando essa dor sem estímulo nenhum para trazer algum tipo de felicidade, por mais que seja difícil, mais aquela ocasião. E muitas vezes nós caímos até num desânimo, porque a vida de muitos de nós, ela é marcada por extremas dificuldades, por extremas situações aflitivas, em que muitas vezes nós não conseguimos nos fixar no que existe de belo e de bom na obra divina e que nos rodeia. Se nós pudermos conseguir ampliar ou mudar o nosso foco de visão, apesar do sofrimento, nós vamos encontrar inúmeras coisas ao nosso redor que são estímulos, que são garantia dessa estabilidade emocional que nós estamos procurando. E vou ainda além disso. Nós muitas vezes nos encontramos em situações que não só nos desanimamos ou ficamos conformados. A maioria de nós, muitas vezes, se revolta com a situação. Acaba percebendo o mal que existe no irmão, o mal que existe nas pessoas, o mal que existe em tudo ao redor e não nos fixamos no que tem de bom. Então acabamos percebendo demais esse mal que está nas pessoas, no mundo, nos revoltamos contra esse mal e acabamos muitas vezes nos revoltando até com Deus. E com isso, o que que nós fazemos? Será que nós estamos realmente conseguindo progredir e ir na direção daquele que nos promete, que nos oferece todo tipo de consolo, de oportunidade, de misericórdia? Então, será que nós estamos entendendo bem como é que essas aflições poderão nos garantir uma vida melhor no futuro? Porque essa é a promessa, né? Jesus nos fez essa afirmativa. Bem-aventurados os aflitos, porque rirão. Bem-aventurados os que choram, porque rireis. Né? Mas a questão, então, que eu falei no início da nossa conversa. Então, todos que choram irão sorrir? Então, isso é certo que sim, porque é uma afirmativa do Cristo, mas basta eu passar dessa minha vida aqui encarnada para a vida espiritual que tudo vai estar resolvido? O Espiritismo nos mostra que não. Então, eu posso acelerar ou atrasar ainda essa felicidade que nos é prometida por Jesus, dependendo de como eu encaro esses problemas aqui no mundo. Então, aqui nos fica muito claro que é uma escolha nossa. Deus é recurso, é misericórdia constante, é bondade constante, mas existe uma parte que nos cabe perante a essa caminhada. E essa é uma delas. O livre-arbítrio realmente é algo que todos nós temos e Deus não interfere nisso. Então, nos é apresentadas situações que conseguem nos transformar, mas eu posso estar lidando com isso de maneira orgulhosa, muitas vezes, ou extremamente endurecida, e eu não deixo com que essa situação trabalhe no que precisa ser trabalhado, que é muitas vezes o meu interior. Então, quando nós no sofrimento nos deparamos com o mal das coisas, com o mal da vida, o mal dos nossos irmãos, nos revoltamos, além disso, também existe uma outra coisa que acaba acontecendo.
nós também, nesses momentos, acabamos nos deparando com as nossas próprias sombras, com os nossos pontos fracos. E por isso, muitas vezes, desanimamos. Por estarmos de frente para o próprio espelho, né? E nós acabamos reconhecendo ou identificando aquilo que nós muitas vezes não enxergávamos, o sofrimento também nos traz essa possibilidade, e aí por isso esse clima, essa vibração de desânimo acaba nos prejudicando ainda mais. Então, se nós estamos seguindo Jesus, os passos de Jesus, se Jesus é a nossa referência, ele nos dá algumas orientações e nós entendemos. Mas quando chegam esses problemas, nós não conseguimos ainda seguir as orientações de Jesus. Mas nós temos essas orientações e esses passos a serem seguidos. Jesus nos pede o perdão, não a revolta. Jesus nos pede o bom ânimo e não o desânimo. Então, essa é a chave de como temos que lidar com essas dificuldades e aflições aqui nessa vida encarnada, para que um dia possamos, de fato, vivenciar esse reino onde um dia sorriremos, como Jesus nos diz. Então, aqui agora eu vou fazer uma questão para todos nós. Todos sofremos, mas sofremos bem? Será que existe bem sofrer ou mal sofrer? E isso também é nos explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 5 que eu disse, mas agora no item 18 desse capítulo. Ele tem esse item 18 fala justamente, tem esse título, o bem e o mal sofrer. E ele explica ali naquele trecho, quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque todos sofrem, visto que todos sofrem aqui os que estão encarnados na Terra. Quer aqueles que se encontram em situações favoráveis, financeiramente ou às vezes emocionalmente também, mas em graus diferentes, todos aqui sofremos. Nós não estamos ainda em condições de viver essa felicidade, essa alegria plena que nós estamos destinados a viver. Mas ele diz isso, então, que Jesus não se referia de um modo geral aos que sofrem, porque aí na sequência ele explica, porque há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, aqueles que ainda não conseguem suportar bem a essas provas, ainda não vão estar aptos, não vão estar transformados para conseguir ser conduzido a esse reino de Deus que nós aqui todos estamos imaginando que é algo simples. Basta eu sofrer, esperar essa vida passar, desencarno e chego do lado de lá, está tudo resolvido. E ainda ali, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala um pouco sobre o desânimo. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Quer dizer, as consolações, a misericórdia divina, é constante ao nosso dispor. Só que muitas vezes nós é quem fechamos as portas. Então essas consolações só não chegam, nós só não enxergamos quando nos falta coragem e nós nos fechamos nesse desânimo ou na revolta e não compreendemos bem o que essa situação pode nos trazer. A prece é um apoio para a alma, ele ainda diz. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Então é a fé, não é aquela fé entregue em desânimo ou sem entender a bondade suprema que Deus é. Deus é bondade suprema, Deus é justiça suprema, Deus é sabedoria suprema. Então, como é que nós vamos acreditar que Ele está se esquecendo de nós ou que Ele está fazendo algo e está alegre de ver que nós estamos sorrindo? Ele está nos dando recursos. Ele não está fazendo aquilo simplesmente porque é um pré-requisito. Eu preciso sofrer. Aquilo não tem outra razão, senão é uma fase que tem que ser passada. Nós podemos abreviar isso. Nós não precisamos sofrer tanto. Depende do quanto nós nos distanciamos dessa compreensão divina. E muitas vezes caímos no que a gente chama de aflição vazia, um sofrimento mal aproveitado.
Existe outra mensagem do nosso querido Chico Xavier, agora no livro Encontro Marcado, que tem como título Aflição Vazia, que é esse sofrimento aparentemente, né, inútil, mas eu diria mais como mal aproveitado. É o sofrimento que acaba nos inclinando à enfermidade, tanto a uma enfermidade do próprio corpo, quanto a uma enfermidade da alma, do pensamento. E muitas vezes essa aflição ou esse sofrimento também ela é vazia porque ela nos aniquila valiosas possibilidades ou oportunidades de serviço no bem, de serviço aos outros. E esse é o remédio para que nós possamos encontrar a solução dessa alegria que nós podemos encontrar de maneira relativa aqui ainda encarnados, mesmo mergulhados em situações de extremo sofrimento. Então, nós temos uma compreensão sincera de tudo o que Deus é, do que Jesus nos diz. Se nós estivermos confiantes e envolvidos nesse sentimento de amor que Jesus nos pede, aí sim nós estaremos no caminho. Mas será que somente isso também já basta? Então agora está pronto, tudo resolvido, eu entendi. Eu vou perdoar o meu irmão, eu vou procurar me envolver cada vez mais nesse sentimento de amor, não vou mais desanimar com a percepção das minhas próprias sombras, e agora então está tudo resolvido. A partir do momento que eu fiz isso, eu já vou viver essa alegria sem fim, né? Mas isso acontece e ainda é um equívoco também da nossa parte, porque existe uma outra virtude que nós precisamos desenvolver, que é a paciência, porque nós temos um espírito ainda muito imediatista. Nós queremos tudo que se resolva, ou que tudo se resolva na nossa vida de maneira assim, basta eu fazer isso, eu quero aquilo. Eu quero a recompensa agora. Na natureza, isso não acontece assim. Nós temos que entender e respeitar o tempo que as coisas acontecem. E isso se facilita principalmente quando nós entendemos que o sofrimento, ele não é uma punição e não é o sofrer por sofrer que nós estamos sendo submetidos a diversas situações aqui na nossa vida. O sofrimento é um recurso pedagógico de Deus. É um recurso que nos ensina, como eu disse também há pouco, é um sentimento que nos limita nas nossas inferioridades, porque quando nós estamos extremamente à vontade, numa zona de conforto, nós muitas vezes damos vazão a instintos inferiores que ainda carregamos. E o sofrimento às vezes nos traz essa limitação necessária para que nós não é, pioremos as nossas condições, adquirindo mais débitos ou causando mais desalinhamento ao nosso redor, né? Então, o sofrimento ele tem que ser entendido como esse recurso, porque se Deus é bom, Deus não está querendo que nós sejamos punidos, Deus não nos está castigando, Deus nos está limitando e ao mesmo tempo nos dando possibilidade de transformação. E é aí que nós temos que nos concentrar, e é dessa maneira, encarando dessa maneira, que tudo fica mais fácil. Eu vou agora trazer aqui mais uma mensagem de Chico Xavier, que a espiritualidade, através do Chico, né, nos traz no livro Fonte Viva. Temos uma mensagem que se chama Glorifiquemos. E essa mensagem nos traz inúmeros exemplos dessa glória que é dada a Deus ou à situação por situações aparentemente punitivas ou de sofrimento em vão. Essa lição nos traz o exemplo de um vaso, por exemplo, que saiu da fornalha, né, de uma olaria da cerâmica, onde ele bendiz o fogo que proporcionou a solidez que agora ele pode vivenciar, né? Ele também cita o exemplo do arado que se ausentou da forja e em silêncio bendizia o malho que lhe deu a forma. Então esse arado ou essa ferramenta também que é submetida ao fogo e às marteladas para que ele possa tomar forma e adquirir também a possibilidade de ser útil aos irmãos ou ao reino divino. Também fala sobre a madeira, bendizendo a lâmina que cortou ela, aparentemente de maneira cruel, mas preparando-lhe a beleza para que ela também pudesse ocupar um papel de utilidade no reino divino.
fala sobre inúmeros outros exemplos, a seda que vem através da lagarta feiosa, fala da flor que através dos recursos trazidos da terra escura, ela consegue hoje exalar o perfume, e cita também o exemplo de um enfermo, a bem dizer agora a dor que ele passou, que lhe trouxe a lição do equilíbrio. Então, aquele doente que percebe que a doença é fruto do seu próprio desequilíbrio e que a dor traz de volta a necessidade ou essa estabilidade que ele não encontrava mais, é quando a gente começa a perceber a bênção de tudo isso que aparentemente nós julgávamos como algo prejudicial. Então, tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus, ainda aqui nós encontramos nessa mensagem. E aí, portanto, ele ainda diz: agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa e o sofrimento que ilumina. Então, aparentemente, tudo aquilo que nós nos revoltamos, que nós maldizemos, são motivo de glorificarmos ou de agradecermos a Deus, porque essa oportunidade é talvez o remédio que nós muitas vezes precisamos e não estamos encontrando ou estamos recusando. E ele termina dizendo assim: que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Mas nós enxergamos tudo isso ainda de maneira muito distorcida, porque se nós prestarmos a atenção aonde que é que tudo parece sofrimento, ao exemplo, por exemplo, da olaria ali, onde a fornalha que trabalha o barro aquece e transforma aquele barro em cerâmica, né, ou num vaso útil, é justamente o local aonde nós estamos vivendo. Então, o ponto de referência agora para nós é onde as coisas são transformadas. Então, lá dentro da olaria ou lá dentro da fornalha, é só sofrimento realmente, aparentemente. Mas não é o local para onde nós estamos sendo transformados e um dia viveremos. Então, esse é o ponto de transformação. Só que se nós não aproveitarmos adequadamente esse momento de olaria que nos modela, se nós entrarmos nesse forno endurecidos demais, o oleiro não vai conseguir trabalhar a nossa flexibilidade para que nos esculpa em algo melhor, mais belo. E nós podemos sair dessa experiência como barro deformado e endurecido, sem ter tido o real proveito daquela situação. E aí, por isso, a necessidade de voltarmos inúmeras vezes. Cada vez que reencarnamos, o nosso barro fica amolecido de novo, na possibilidade de uma criança, né, de adquirir novos conceitos, nova educação. Só que quando chega a idade adulta, nós nos endurecemos muitas vezes de novo e devemos nos afastar desse endurecimento que o orgulho nos traz. É só através da humildade que nós constantemente nos colocaremos em situação de sermos manipulados pela obra divina, né? Então, se o local em que nós estamos é de sofrimento e aflição, porque aqui é a terra, aqui é o local escola, aqui é o local onde nós aprendemos de fato, mas se nós entendemos o porquê nós estamos passando por isso, nós conseguimos tornar esse lugar ou esse tempo que estamos aqui mais agradável. E aí que entra essa lição que hoje vai ser o final aqui da nossa reflexão, mas o motivo desse assunto de hoje, que é em louvor da alegria. Então, é apoiados ou agradecendo principalmente a tudo isso e nos apegando à alegria que nós estamos destinados a viver. Então, lá dentro dessa mensagem, né, do livro da esperança, ele tem um item também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que diz assim: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas. Então, muitas vezes nós estamos aqui mergulhados, né, nessa fase até de esquecimento do nosso passado, que nós não imaginamos exatamente o que é. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, nós temos que acreditar que qualquer que seja a situação, ela é em benefício de nós mesmos. E ele inicia a lição
nos mostrando justamente a questão da opção de escolha que nós temos frente a essas dificuldades que nós vivenciamos. O primeiro parágrafo aqui dessa mensagem diz assim: nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Então, olha como é uma escolha nossa. Nós podemos converter aquilo em veneno, caindo naquele desânimo ou na revolta, mas ele fala, nos pede, nos alerta. Não convertamos essa depressão, nesses momentos amargosos e difíceis, em veneno. Então, aquela situação fica clara que pode ser remédio, pode ser algo que nos traga benefício, ou não, pode ser algo que nos prejudique ainda mais. O veneno é algo que nos contamina, que nos corrói, e essa depressão que muitas vezes nós nos envolvemos nessas situações é o prejuízo imediato que nós vamos estar, na verdade, cada vez mais mergulhando. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Se a terra é o ambiente escola, se o nosso lar realmente, de fato, não é aqui, nós um dia vamos voltar para de onde nós viemos, e lá é o local onde nós sentimos esse bem-estar maior, esse conforto. É natural que aqui na escola, quando nós somos contrariados, nós sentimos uma vontade imensa de voltar para casa. Mas isso não é motivo para desânimo arrasador, como ele diz aqui também na mensagem, porque aqui na escola é onde nós viemos para poder aprender, para aprender a crescer, a adquirir novas particularidades, novas propriedades que nós vamos conseguir um dia voltar realmente para a casa de nosso pai, mas em condições melhores. E por isso nós nos deparamos com inúmeras situações, que agora a lição só vai nos mostrar isso, de situações difíceis que nós podemos escolher. Ou cada vez mais afundar, ou fixar, focar o nosso pensamento ou as nossas atitudes nos recursos que nos tragam esse real benefício. Acusas-te em trevas, ele fala logo na sequência, mas podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade. Então, é uma escolha, nós temos essa possibilidade. Cultivarmos ou regarmos os bons pensamentos para que nós possamos cada vez mais, através dessa nossa escolha, estarmos confiantes e no caminho certo. Além disso, ele fala, não é só o pensamento que nós podemos direcionar, é os nossos próprios olhos, fixar. Ele fala assim, retratar nas pupilas o fulgor do sol, a beleza das flores. Então, se nós prestarmos atenção ao nosso redor, a grandiosidade da obra divina nos mantém constantemente ligados com os recursos que nós precisamos para nos mantermos estáveis, para nos mantermos confiantes de que Deus não nos esqueceu, não se esqueceu de nós. E aí ele vai ainda citando outros exemplos. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam. Então, muitas vezes nós resolvemos até fechar a boca, né? Ficar calado, porque os conflitos que estão acontecendo aqui conosco, na nossa família ou no nosso ambiente de trabalho, é, me impossibilita. Agora eu desisto. Mas nada te impede de abrir a boca, ele fala ainda na sequência, a fim de pronunciar uma frase de reconforto ou de apaziguamento. Então, a postura daquela pessoa que, frente a uma dificuldade ou a um conflito, ela leva um pouco de tranquilidade, de reconforto, ela apazigua, ela tenta pacificar aquela situação com os recursos que ela encontra dentro dela, que Deus nos traz e que nós temos, basta que nós acessemos a isso. E nós sabemos que somos capazes disso. Asseveramos, e ainda seguindo, né? Asseveramos que o mundo é um imenso vale de lágrimas. E é mesmo. Nós sabemos que neste mundo teremos aflições. Mas o que que acontece? Ele mostra na sequência. E cruzamos os braços para chorar esses infortúnios da terra. Mas essa é uma parte da escolha. Existe o outro lado, e ele na sequência nos mostra. Mas possuis duas mãos por antenas de amor,
capazes de improvisar canções de felicidade e de esperança, no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos não te entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil. Então, quando nós nos fechamos muitas vezes no quarto ou em casa, desistimos do mundo praticamente, para a cultura da irritação, porque nós nos revoltamos com tudo. E aí, como ele fala, que até os amigos agora não nos entendem. Mas ele volta a tocar no assunto daquilo que nós falamos. Mas perdemos horas inteiras de pranto inútil. A questão da aflição vazia, do sofrimento mal aproveitado, que aqui agora a lição também nos reforça. Mas, como ele mais uma vez nos dá a outra opção de escolha, senhorei as dois pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas para te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas do que as tuas. Então, nós também podemos prestar atenção que existem situações de irmãos aqui, de convivência na nossa vida encarnada, em condições ainda muito maiores, muito piores na questão do sofrimento do que a que nós estamos vivenciando nesse momento. E aí ele finaliza a lição nos dizendo assim, que existe sim a melancolia, né, esse sentimento de saudade daquele lar, daquele ambiente onde existe mais estabilidade, mais alegria, mas que existe esse sentimento de melancolia edificante. Mas esse sentimento ou essa forma bem aproveitada dessa melancolia, ela se dá aos que se consagram com redobrado fervor ao serviço do bem. Então, aqueles que encontram na oportunidade de serviço ao próximo, ao irmão, eles encontram esses recursos para que levem um pouco de alegria àqueles que sofrem mais, eles acabam também encontrando a alegria relativa, em que estão aqui buscando e no momento não estão conseguindo. Porque muitos de nós acabamos entrando ou mergulhando nesse hábito que nós cultivamos da tristeza destrutiva. Então, ao invés de confiantes nós perseverarmos nesse caminho, ainda procurando fazer o bem aos outros, nós nos mergulhamos nessa tristeza que não nos traz nenhum tipo de benefício. Mas nós temos que guerrear, ou nós temos que travar um combate contra isso, como se combate uma pessoa, um hábito de uma pessoa que, inclusive, tem um vício, como, por exemplo, com a droga, com o álcool. Esse hábito de nos mergulharmos a essa depressão ou essa tristeza que é destrutiva, nós vamos automaticamente, muitas vezes, sendo levados porque criamos esse hábito. Mas nós temos que enfrentar isso da mesma maneira de como um irmão que já tem também um vício prejudicial aqui na vida com entorpecentes ou com qualquer substância química, nós temos que encarar esse nosso vício também da mesma maneira. Por acreditarmos, por confiarmos principalmente naquilo que foi o que nós dissemos aqui no início dessa reflexão de hoje. Que nós, apesar, nós somos cristãos, nós estamos aqui tentando seguir os passos do Cristo. O Evangelho realmente nos descreve situações difíceis, situações de martírios, de perseguições, de conflitos, e Jesus diz que nós temos que carregar essa cruz, mas seguir os passos dele, mas confiantes de que o Evangelho, por nos mostrar esse meio do caminho dessa maneira, ele não começa assim e não termina assim. Então, é confiantes nessa alegria sem fim, na qual nós um dia estaremos assentados no reino de Deus, é que nós vamos determinar agora a nossa conduta ou a nossa maneira de encarar tudo isso, fazendo com que essas situações consigam nos transformar. Porque se esse é o objetivo do sofrimento, nos limitar nas nossas inferioridades e nos propiciar ocasiões de transformação, porque é somente assim que nós um dia estaremos em condições de conviver
perante ou junto dos anjos que já passaram por este caminho. Então vamos nos focar nisso, confiantes dessa alegria que um dia viveremos, e aí um dia encontraremos a paz que Jesus nos promete. Então, como considerações finais aqui, depois dessa manhã de reflexões juntos, vamos tentar cada vez mais nos deter na questão do testemunho que temos que dar de fé diante desses momentos de provações, de dificuldades, de sofrimento, e pedir a Deus que nós tenhamos forças para que nenhum de nós recue diante dessa provação, dessa, dessas situações em que somos envolvidos com muitas aflições, com muitos sofrimentos, que nós aprendamos a utilizar esse sofrimento como recurso de edificação de uma vida maior. Nos lembrando principalmente o que ficou claro aqui através dessas reflexões. Vou trazer mais uma das mensagens do Chico, né? Do livro Coragem. Tem uma mensagem que nos diz exatamente em relação a essas possibilidades de escolhas que nós fazemos perante o sofrimento. E ele diz nessa mensagem que existem dois tipos de tristezas que nós enfrentamos, ou a maneira que nós enfrentamos é que diferencia essa tristeza. E ele fala assim: há sim a tristeza construtiva. Então, apesar de parecer algo muito ruim, existe a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual que nós temos. E existe, porém, o outro lado, mais uma vez, como aqui nós estamos reforçando, existe, porém, a outra tristeza, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo por onde passa. Então, nós temos em nossas mãos a oportunidade de escolher em qual tipo de tristeza nós vamos nos fixar. Fixar porque nós sabemos que passar pela tristeza nós todos vamos. Agora, de que maneira nós vamos lidar com isso? É o que a espiritualidade, é o que Jesus nos mostrou de maneira diferente. Só que essa nossa teimosia, muitas vezes, às vezes pede situações até mais sofridas para que nós possamos despertar. Então, para encerrar, eu vou só completar com uma frase aqui de um espírito que se chama Emmanuel, né? Que é um espírito que, através do Chico Xavier, nos traz muita sabedoria e que ele diz justamente sobre esse ponto, esse tempo de despertar, que nós podemos despertar no primeiro sofrimento ou numa primeira ocasião em que nós já entendemos que estamos precisando aprender alguma coisa. Mas ele fala justamente que esse despertar varia ao infinito. Depende do grau de endurecimento que nós ainda temos, né? E ele cita dois exemplos que ficam muito claros. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. Quer dizer, uma gazela, quando está dormindo, um simples canto de um pássaro é suficiente para fazer com que ela acorde. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Então, que nós tenhamos isso muito claro dentro de nossos pensamentos, nossas reflexões, para que nós possamos decidir o que nós vamos ser perante a uma situação como essa. Nós vamos resolver acordar logo, seguir esse caminho, confiantes nos passos de Jesus, ou nós vamos estar ainda por muito tempo empedrados, exigindo situações como explosões de dinamite para que nós possamos acordar. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine nessa jornada da busca pela ascensão espiritual que todos nós estamos aqui decididos a fazer.